Vamos falar do Senna, exatamente. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Ridazzi aponta pra ele, uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25 e 1. Patrese 24 e 7. Pouco mais de 4 quilômetros. Mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Tendo um drama reservado no final dessa prova. O Senna, avisa, aponta. Puxa pra direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas pro final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! Vamos se calhar passar por alguns momentos marcantes da carreira dele e também perceber o que é que achamos destes momentos. Senna que se destacou, começou também nos karts, como é normal, e teve a sua primeira época de Fórmula 1 em 84 pela Toleman e começou logo a impressionar no início, não é? Conseguiu um segundo lugar no Mónaco, tendo partido 13º, uma corrida que estranhamente foi interrompida antes do final por muita chuva e que supostamente Senna iria ganhar. Acho que é uma boa forma. Vocês acham que aqui percebeu-se logo que Senna era um campeão do mundo e que ia ser um campeão do mundo e que poderia vir a ser um dos melhores pilotos com esta corrida que fez no Mónaco? Olha, eu acho que... Samuel, só mais um pormenor, esqueci-me de dizer, que é, para quem não conhece a equipa, a Toleman, a equipa que o Senna competia nessa altura, era uma equipa de meio pelotão, atenção, não era uma equipa que vencia grandes prémios, era uma equipa que um piloto ganhar um grande prémio com a Toleman não era de todo fácil. Continua sempre, desculpa. É o mesmo, Leitão, é o mesmo que o Kevin Magnussen ganhar um grande prémio do Mónaco, ou seja, estamos a falar da mesmo tipo de equipa. A AS talvez tinha a mesma importância que a Toleman tinha na altura. Mas pegando um bocadinho na tua questão anterior... Samuel, desculpa, mas pegaste aí num tema importante. Pá, não esquecer a estreia de Magnussen na Fórmula 1, atenção. Sim, com um pódio também, com um pódio. Exatamente. Só o desfecho é que não está a ser o mesmo. É assim, para que saibam, Magnussen, a primeira corrida da vida de Magnussen, na Austrália, fez um segundo lugar, atenção. Pronto, só para... Podes continuar. Eu sabia que quando tocasse no Magnussen as coisas não iam ficar por aqui, mas pronto. Concluindo apenas aquilo que estavas também a dizer e aquilo que me estavas a perguntar, Leitão. Eu acho que todos os campeões e todos os grandes campeões, pelo menos desde que nós vemos Fórmula 1, têm sempre um pouquinho de sorte, mas conseguem impressionar. Ou seja, só em termos de comparação com os pilotos que temos atualmente, nós temos essa prestação do Senna no Mónaco, que foi incrível, que basicamente não apanhou o Alain Prost, porque disseste muito bem, a corrida foi interrompida, porque o Senna ia apanhar o Alain Prost com o Toleman em 1984 e ia ser espetacular, ia ser um momento inacreditável. O Senna depois acabou por ter mais momentos inacreditáveis, mas eu por exemplo, eu compararia à vitória também do Vettel com o Toro Rosso em Itália. Em Monza? Compararia ao facto do Hamilton ter se sagrado campeão apenas na sua segunda época e ter feito uma excelente época logo desde partida. É verdade que num carro competitivo e é diferente, mas consegue-se logo impressionar. O próprio Max Verstappen teve muito pouco tempo na Toro Rosso, passou logo para a Red Bull porque via-se que tinha um talento incrível. E Charles Leclerc também. Diz? E Charles Leclerc também, com uma prestação incrível na Sauber. Mais recentemente o Charles Leclerc na Alfa Romeo, exatamente. Ou seja, eu acho que esses pilotos que são pilotos que nós sabemos que têm calibre de campeão mundial, de certa forma, impressionam logo desde a partida e o Senna não foi exceção.
Uma corrida incrível numa pista que foi sempre complicada. No Mónaco há chuva, como aqui já falámos várias vezes, mas um bocadinho Sim, mais sim. a nível de piada, mas o Senna conseguiu mesmo ser o rei do Mónaco à chuva nessa tarde. Jean-Pierre, quando falas de que és o campeão do Mónaco à chuva, é por causa deste acontecimento de Senna? Bem, não por este especificamente, mas pelos vários. O Senna sempre foi conhecido pelo campeão da chuva, não é? Verdade. Todas as pistas que eram à chuva, sabia-se que o Senna tinha algo mais. Portanto, claro que, pronto, esta brincadeira eu até acho que foram vocês que começaram, portanto não me quero estar aqui a comparar ou a Ayrton Senna. Mas claramente eu olho para o Senna como um piloto muito especial. É pena que não tivemos a oportunidade de experienciar a Fórmula 1 enquanto este corria. O Senna faleceu em 94, portanto eu tinha 1 ano, e nesse sentido portanto, não tive a oportunidade de ver ao vivo correr este piloto. Mas foi sem dúvida o meu primeiro contacto com a Fórmula 1, porque era aquilo que o meu pai me falava em pequenino sobre o Senna, e estávamos em casa e víamos repetições das corridas do Senna. Esta corrida em específico do Mónaco é uma corrida em que o Senna termina em segundo, porque ele estava mesmo quase a apanhar o Alain Prost, e a FIA manda cancelar a corrida, o que eu acho que vai servir um bocadinho de mote. Deixa-me perguntar-te, achas que é um bocado o início, um sinal do que é que vem mais para a frente a nível político? Sem dúvida, sem dúvida. Okay. Vamos falar disso mais à frente, mas eu acho que nesta altura a Fórmula 1 conseguia ser muito mais corrupta do que aquilo que é hoje. Portanto, havia muita política envolvida, havia pessoas que faziam muito dinheiro, e Alain Prost estava ligado a essas pessoas que faziam muito dinheiro, sem dúvida. E eu acho que essa corrida é o primeiro exemplo disso mesmo, apesar de que acaba por ser um bocadinho incontestável, portanto, concordar que as condições já não eram as mais próprias para conduzir, especialmente naquela altura, mas acho que é claramente um início disso. E concordo inteiramente que, portanto, Senna estreia-se logo assim na ribalta, apesar de ter sido campeão na Fórmula 3 no ano anterior, mas pronto, isso vale o que vale. E depois no ano seguinte, em 85, a fazer, portanto, aqui a sua primeira vitória no Grande Prémio do Estoril. Que tu gostas tanto, Leitão, que tu gostas tanto. Verdade, pá, verdade. Mas pronto, é uma pena não haver nem Estoril nem Senna, não é? É curioso ter tido a sua primeira vitória no Estoril, não é? Não, ou seja, na corrida que foi no Estoril, ou seja, Senna consegue um ano depois, quando estava na Lotus, uma corrida inacreditável no Estoril, mais uma vez à chuva, portanto, como estavas a dizer, Jean-Pierre, é realmente um piloto fantástico à chuva, e consegue ficar em primeiro lugar, e apenas o segundo lugar não leva uma volta de avanço do Senna. Se formos a ver a atualidade, vamos imaginar isto, nós estamos a ver um grande prémio e o Hamilton está em primeiro, e o único piloto que não dá uma volta de avanço é o segundo piloto, que é, vamos imaginar, o seu colega de equipa, o Bottas, e estar a imaginar, por exemplo, o Hamilton a dar voltas de avanço a Verstappen, Vettel, Leclerc, ou seja, toda essa envolvência de hoje em dia, é inacreditável pensar como é que o Senna fez uma coisa dessas em 1985 com um Lotus, que apesar de ser um carro competitivo na altura, não era um carro ainda para ser campeão mundial. Portanto, fez com um carro, eu não diria mediano, mas um carro que não estava no topo, não era um carro no topo da grelha de partida, e é mais uma vez uma demonstração incrível da força que Senna tem em garantir um primeiro lugar incrível. Lá está, é também especial para nós porque é no nosso país, e embora se calhar Senna, não sei muito bem qual era a ligação que tinha com Portugal, obviamente que a ligação que tinha com o Brasil era muito forte, mas eu acho que o facto da primeira vitória dele ter sido num país com a mesma língua acabou por também ser especial para ele e especial para nós, obviamente. Eu acho que foi uma das grandes tardes do Estoril. Verdade, concordo.
e para os portugueses que puderam ver deve ter sido um momento histórico e que nunca mais se esqueceram, sem dúvida. Passado então algum tempo, em 88, Senna vai se juntar a Alain Prost na McLaren, não é? Com o qual sabemos nós teve uma grande rivalidade. Acham que foi aqui que Senna ganhou a sua oportunidade para competir pelo campeonato do mundo e é aqui que realmente ele começa a lutar pelo título? Sem dúvida, eu acho que sim. Senna, ao fim de cerca de 4 anos, a Fórmula 1, portanto ele começa mais ou menos em 84, portanto 5 anos depois, em 88, vai efetivamente juntar-se à McLaren, que era na altura o carro topo, e junta-se a Alain Prost, que depois virá a ser o seu grande rival. E é engraçado, não sei se, pronto, eu acho que tivemos todos um bocadinho a oportunidade de ver o documentário da Netflix sobre o Senna, mas outros vídeos também, mas nota-se que em 88, no primeiro ano entre os dois, ainda havia, eu não diria amizade, que eu creio que nunca houve, mas um mútuo respeito entre os dois, e brincadeiras e entrevistas entre os dois em 88 que depois se veio a ser uma relação que acaba por mas cair a pique. Até dava para ver pela linguagem corporal deles que estavam tensos, um bocado também como, por exemplo, entrevistas muito estranhas. Exatamente. Também vês Leclerc e Vettel nas entrevistas no início desta época que passou e percebias logo que alguma tensão normal das rivalidades. Eu acho que o Alain Prost, desde logo, não deve ser um piloto muito fácil de conduzir. E da mesma forma o Senna também não, ou seja, eles iam juntando talvez os 2 melhores pilotos da atualidade na mesma equipa, com o melhor carro, ou seja, isso traz um domínio obviamente avassalador por parte da McLaren, que foi o que aconteceu em 1988, mas temos também um confronto gigantesco entre 2 pilotos que querem ser campeões do mundo, um bocadinho daquilo que aconteceu mais recentemente, por exemplo, entre o Rosberg e o Hamilton também. Exatamente. Em 2016, quando tivemos 2 pilotos a quererem realmente o mesmo e a não ligarem muito também na altura, se calhar não havia muito ainda as team orders, que hoje são tão famosas, mas também vai-se dar team orders a um piloto como o Alain Prost, que já era um piloto consagrado, ou a um piloto como o Senna, que tinha uma ambição incrível de ser campeão do mundo, e torna-se efetivamente complicado, e acaba por ser uma época que fecha de uma forma incrível em Suzuka, que depois Suzuka tornou-se um palco especial para os 2 pilotos, mas depois fecha de uma forma incrível com o famoso mal arranque do Senna, acaba por cair para 13º lugar e acaba por vencer no fim, portanto passa os carros todos e ainda passa o Alain Prost, que tinha acabado por ficar em primeiro lugar e que sagra-se pela primeira vez campeão mundial. Eu acho que é aí que Alain Prost começa finalmente a começar a perceber que Senna é mesmo uma ameaça, não é? Depois de lhe roubar o título mundial. E é então no ano a seguir que as coisas começam a azedar mesmo. Sim, 1989 a rivalidade explode entre os dois, ou seja, já cai um bocadinho aquela falsa amizade que havia em 1988, em 1989 a coisa cai por todo lado e cai com o evento Suzuka. Sim, Alain Prost, depois de perder o campeonato em 88 para Senna, deixou de o levar como um rookie. Samuel, no início que estavas a dizer que no fundo estávamos aqui a ver os 2 melhores pilotos da atualidade a entrar na McLaren, mas eu acho que nessa altura não era bem a visão. Apesar de que toda a gente saber o potencial que o Senna tinha, acho que o Senna ainda era visto como um rookie. Nas 3 épocas anteriores na Lotus, o Senna em 3 épocas tinha feito 5 ou 6 grandes prémios vencidos, que como é óbvio era espetacular, mas atenção, numa altura da Fórmula 1 onde as corridas eram muito mais versáteis, havia muito mais acidentes, era muito mais difícil voltar à pista, os carros eram muito menos viáveis e portanto eu acho que Senna, quando entra na McLaren, é claramente o piloto do futuro, o piloto para ser campeão, mas acho que a posição clara era que claramente o Senna era um rookie e o Alain Prost o campeão de sempre.
E no primeiro ano em que eles estiveram juntos, há claramente ali uma falsa harmonia, mas porque eu acho que o Alan Prost olhava muito para o Senna como olha-me este caixa que vem aqui retirar-me do trono, e sabendo como uma ele, ameaça. exatamente, e sabendo ele as costas quentes que ele tinha, eu acho que ele não levava propriamente o Senna a sério, até no final desse grande prémio, aquilo ser, no final dessa época, portanto de 88, aquilo ser um grande balde de água fria. E entretanto entramos em 89, onde o Prost já não vai tratá-lo da mesma forma. Acho que aquilo que acontece em 89 é um grande marco para a F1, e não só negativamente, mas também positivamente. Isto porque, negativamente, porque foi claramente, portanto, um campeonato retirado ao Senna, em 89, com a colisão no Grande Prémio do Japão e depois retirada da prova, mas foi uma altura de explosão do desporto de Fórmula 1 internacionalmente, porque a novela Alan Prost e tudo aquilo que estava a acontecer à volta da Fórmula 1 eu acho que foi um marco na quantidade de telespectadores que viam e que começaram a assistir à modalidade. Senna era uma pessoa altamente adorada pelos brasileiros, entretanto namorava com personalidades da televisão. Alan Prost era também extremamente famoso em França, e portanto eu acho que este é realmente um marco para a Fórmula 1, e tanto positivamente e negativamente, mas um excelente campeonato. Senna e Prost taco a taco, e aquela última corrida foi claramente um desespero. Quem acham, hoje vendo as imagens da última chicane, quem acham que poderia ter evitado a colisão, e vendo de uma forma um bocadinho imparcial, ou seja, vendo as imagens daquela última chicane, acham que o Senna fez bem a acho que o Alan Prost fechou o Senna completamente. Epá, não sei. Acho que é um bocado discutível, mas pronto, o Senna é super competitivo, mas lá está. O Alan Prost ia à frente. Simplesmente o Senna tentava-se meter em todos os buracos que via, mas pronto. Mas isso é a dinâmica de uma corrida. Eu acho que isso não é necessariamente penalidade. O próprio Senna, a defender-se desse evento, diz: mas ele já me conhecia, por isso ele devia saber que eu ia aparecer. Que é um bocado estranho, não é? Não tens que estar à espera. Eu vendo as imagens hoje com calma, obviamente, muitos anos depois, dá-me a sensação que o Senna já tinha metade do carro ao lado do Prost. E a sensação que me dá é que efetivamente o Prost tenta virar a chicane como se o Senna lá não estivesse. E antes de chegar à chicane, atenção. Desculpa. Diz? Eu acho que ele virou antes de chegar à linha de corrida para virar, de onde ele estava. Não sei. Eu isso não sei, eu acho que o Prost fez como se virasse numa linha de corrida. Mas a sensação que me dá é que o Senna já tinha metade do carro lá e, portanto, basicamente, o espaço era um bocadinho dele. O Prost virou como se o Senna lá não estivesse, e eu, por incrível que pareça, atribuo a culpa um bocadinho aos dois. Ou seja, eu não via como uma situação, via talvez como, eu talvez teria fechado como uma situação de corrida. Agora, tudo o que se passou posteriormente é que acaba por ser ridículo. É isso, eu acho que o evento, eu acho que não há, é isso, a culpa acaba por ser um bocadinho dos dois. O problema vem no que se passa a seguir, não é? Na atitude do Alan Prost, quando vai a correr, a ter com os comissários para tentar influenciá-los a excluir o Senna, não é? O Senna que acaba por ser desqualificado. Eu estava a dizer que eu acho que isso foi o início, efetivamente, do começo das políticas, ou seja, já havia políticas, mas foi o começo para a Senna de isto não é só ganhar corridas. E, portanto, o Alan Prost muito prontamente nem sequer ligou ou tentou que o carro voltasse a funcionar, foi imediatamente à secção dos comissários de corrida, portanto, arranjar uma explicação para isso. E, portanto, também tinha nomes conhecidos lá, não é? Claro, mas e aí tu vês,
Pronto, e contrapondo essa do outro lado, não é? Vês o Senna a ir logo a correr para o carro, ele quer mesmo competir, não é? E acaba por entrar em pista e ganhar o grande prémio, não é? Aí é que está um Exatamente, piloto de Fórmula 1, aí é que está um vencedor, não é? Quem é que nessa tarde quis ganhar mais o grande prémio? Foi Senna. Tu vês lá está, é isso mesmo, tu vês os comportamentos dispares que os dois pilotos tiveram, ou seja, o Prost quiser a correr, fazer, entre aspas, queixinhas ao Balestre, e enquanto isso o Senna estava a pedir aos stewards para empurrarem um carro, de certa forma, para colocar o Senna novamente em pista. Ele que acaba por ir às boxes, perde não sei quantos segundos a trocar a asa, que hoje em dia seria uma atrocidade de tempo, mas na altura eles a trocarem a asa demoraram imenso tempo e ainda consegue passar o primeiro lugar da corrida. Verdade, impressionante. Para ganhar a corrida, o que é incrível. E com isto, Senna acaba por ser, apesar de ganhar, acaba por ser desclassificado, perde a corrida e o título é entregue ao francês e o Senna acaba por ser ainda penalizado com 6 meses de suspensão, se não me engano. Acham justo esta atitude, usar um bocado de Senna como exemplo, mas quer dizer, exemplo do quê? É assim, isso foi um assalto à mão armada por parte do Sr. Balestre, não é? Acho que era assim que ele se chamava, ou que se diz o nome, e eu acho que sim, ele na altura utilizou essa justificação de fazer de Senna um exemplo para os outros pilotos, e isto porque era numa altura da Fórmula 1 onde se discutia muito a segurança dentro de pista. Já vivíamos, portanto, numa sociedade cada vez mais civilizada e cada vez mais moderna, e a Fórmula 1 era conhecida como um desporto muito perigoso e onde, portanto, todos os anos havia pilotos a perderem a vida ou a terem lesões muito graves. E Alain Prost falou disto várias vezes, que Senna achava que era imortal porque acreditava em Deus e que não morria em pista. E é um bocadinho esta história de que o Senna metia-se em todos os buraquinhos e o Alain Prost tinha uma condução muito mais defensiva. E em resposta a isso, Senna dizia: se não estamos em pista para correr contra outros pilotos, não estamos num desporto de automobilismo. E então, eu acho que Balestre não teve minimamente essa intenção de mostrar isto a outros pilotos, apesar de se ter escudado nessa justificação, e acho que foi um ato puro de corrupção de retirar o título a Senna para o atribuir a Alain Prost. Há diversas justificações que comprovam isto. Em épocas anteriores temos diversos pilotos a utilizar vias de saída de pista como Senna o fez e não levaram qualquer penalização ou qualquer desclassificação ou qualquer penalidade, peço desculpa, mas claramente a organização da Fórmula 1 já estava com Senna pelos cabelos porque ele estava ali a dar as voltas ao sistema, e eu acho que a grande mostra portanto, a grande prova que o Balestre queria dar era: eu é que mando, aqui faço o que eu quero e, portanto, Senna, vê lá se aprendes e todos os outros aprendam também. Acho que era um bocadinho isto que ele quis demonstrar. O Balestre depois mais tarde chega a dizer que lá está, que beneficiou o Alain Prost desta situação. E se formos a ver a nível de comparação, mais uma vez, com a Fórmula 1 atual, olha o que seria estarem a desclassificar um piloto que, lá está, pelo incidente que teve, foi pela escapatória e, portanto, não seguiu a chicane nessa linha de corrida, e desclassificar um piloto por 6 meses. Portanto, foi realmente um braço de ferro que aí começou até eu diria mais que nem foi tanto entre o Alain Prost e o Senna, foi mesmo entre o Balestre e o Senna, de impor essa condição e de lá está, como tu bem disseste, Jean-Pierre, de colocar como exemplo para o resto do grid que eu é que mando e eu faço, portanto, aquilo que eu... As minhas decisões são as melhores, era segundo as declarações que ele próprio tinha. Sim, isso é uma frase do documentário que ouvimos ele dizer. Exatamente. Não? Portanto, a verdade é que... cheio de si. É verdade. A verdade é que Senna, apesar disso, depois da suspensão, volta em força, volta mais maturo, mais experiente e acaba por conseguir ganhar o campeonato em 1990. Sendo que na última corrida, na corrida que lhe deu o título, em Suzuka, outra vez, mais uma vez,
Alain Prost e Senna estão em posições invertidas, ou seja, Alain Prost, se não acabasse a corrida, Senna seria campeão. Senna estava descontente com a grelha de partida, pois achava que o primeiro lugar devia partir do lado interior, acho eu, e acaba por colidir com Alain Prost e pronto, os papéis foram revertidos e Senna é campeão desta forma. No entanto, até aí eu reparei que Senna não ficou contente com essa Essa foi em vitória, 90 essa foi em 91, certo? Ou foi em 90? Não, foi em 90. Essa foi em 90. Eu acho que essa foi a melhor atitude do Senna que ele tomou na pista. Eu acho que ele fez de propósito para mandar o Prost fora de pista. Epá, eu acho. Não sei, eu não diria que foi a melhor atitude. Eu acho que ele nem se sentiu muito bem com isso, mas eu com isso eu não digo que não foi justo, mas... Não, é que reparem no karma. Exatamente como disseste, exatamente papéis invertidos. Portanto, se o Prost não terminasse a corrida, não era campeão mundial e o Senna era automaticamente, o mesmo que tinha acontecido, portanto, no ano anterior. O Senna faz pole position e o Balestre muda a ordem de arranque na pista no dia da corrida. Isto acontece no dia da corrida. Ou seja, ele devia sair à esquerda e passou para sair à direita. E ele, ou seja, começa a explicar que isto não faz sentido, tipo, isto não é, portanto, o piloto que sai em primeiro tem que ter esta vantagem, é esse o objetivo. E, portanto, eu acho, não sei, pronto, posso estar completamente enganado, estou aqui completamente a especular, mas ainda hoje estive a ver as imagens especificamente desse arranque, epá, e eu parece mesmo que a forma como ele depois também sai do carro, a linguagem corporal, bem, pronto, a verdade é que ele também sabe que é campeão, porque o Prost também se espetou, portanto não tinha como se calhar estar triste, digamos assim. Eu acho que o Senna, se não faz de propósito, ele quis encontrar um espaço no qual não havia espaço nessa pista, portanto, se no ano anterior ele tinha meio carro, portanto, ali na chicane e havia ali a dúvida, eu acho que neste ano... Certo. Não, esse acidente foi claramente culpa do Senna. Claramente culpa do Senna. Sim. Eu refiro-me à intencionalidade. Que é a mesma coisa que no ano anterior. Porque, para mim, Alain Prost portanto, na curva Casio, para mim, aquele toque é intencional de Alain Prost. Porque ele sabia que o Senna vai-me passar. Eu não consigo aguentá-lo. Portanto, eu vou-lhe partir o carro e ele não é campeão. O problema foi que aquilo saiu-lhe ao contrário, porque o Senna arranca e ganha. Enquanto que... Exatamente. E por isso é que, reparem que o Alain Prost sai do carro em portanto, 89, primeiro está a ver como é que aquilo acontece, e quando ele percebe que o Senna não desiste, corre para os comissários. No entanto, no caso do Senna, em 91, Em 90, peço desculpa, em 90, o Senna... percebe que o Alain Prost está efetivamente fora, não tem como continuar e, portanto, pronto, sou campeão, estou bem, obrigado. Eu acho que é mais uma vez pronto, eu acho que aí é talvez o pico da rivalidade mesmo entre os dois, mesmo antes do ano passado, é porque aí mostrou que o Alain Prost depois dessa corrida diz que quis dar um murro ao Senna, portanto, basicamente... portanto diz que quis dar um murro ao Senna. O Senna estava pouco importado com o facto do acidente porque também tinha sido campeão mundial. No entanto, eu acho que, como tu bem disseste, Leitão, há ali algo dentro dele que ele percebe que não fez a cena correta e, portanto, está contente, mas ao mesmo tempo sabe que não fez o correto. Portanto, não ganhou segundo os seus moldes. E eu acho que o Senna tinha um bocadinho disto nele, ou seja, ele queria ganhar e queria ganhar, se fosse preciso, com mais de 2 minutos sobre toda a gente. Ou seja, ele tinha aquela coisa dentro dele que cada pista que ele fazia, a sensação que me dava é que ele todas as voltas dava tudo o que o carro tinha. E muitas vezes o carro não aguentava, obviamente. Portanto, falando até um bocadinho mais desta rivalidade entre o Prost e o Senna, que marcou obviamente a carreira do Senna, uma das grandes diferenças também entre os dois é o facto de o Senna ter isto dentro dele, de querer sempre o primeiro lugar e de não perceber
porque é que os pilotos não tinham essa mentalidade como ele, em que, portanto, todos queriam acabar, ele queria acabar todas as corridas em primeiro, e isso era o mais importante para ele, enquanto que o Alan Prost tinha aquela mentalidade que, se fosse para acabar em quinto para ser campeão mundial, ele acabaria em quinto e fazia de tudo para manter o quinto lugar, mas não arriscaria mais porque sabia que o quinto lugar era o suficiente para ele, enquanto que o Senna, no seu lugar, mesmo sabendo que se calhar precisaria de um oitavo, de um quarto ou de um terceiro, ele queria acabar sempre em primeiro lugar. Verdade. E então depois, em 91, passado um ano, que finalmente no Grande Prémio do Brasil a Ayrton Senna consegue a tão aguardada vitória na sua terra natal, com uma corrida que foi um bocado atípica, não é? Porque Senna acaba por ficar sem, apesar de ir em primeiro e com alguma distância, acaba por ficar sem, com a caixa de mudanças avariada e só consegue utilizar a sexta mudança. E apesar de ter pensado em desistir, conseguiu, mesmo com um desgaste físico gigante, que se vê no final da corrida, consegue manter o primeiro lugar. Eu acho que esta deve ter sido, pelo menos, das vitórias mais emocionantes da carreira dele, e para os espectadores também, principalmente os fãs brasileiros. Eu acho que esta foi a vitória mais emocionante da vida do Senna. Para mim também ele destaca aqui como o melhor momento da carreira do Senna. Numa altura destas, o homem termina a corrida nas últimas 7 voltas apenas com a sexta mudança, ou com a sexta marcha, como diziam os brasileiros, porque portanto teve um problema técnico, a caixa de velocidades encravou. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o Senna, a levantar essa taça, não tem forças nos braços e nos ombros para levantar a taça. Ele é preciso ser assistido pela equipa médica para sair do carro, porque ele não tem força para sair do carro. Ou seja, é surreal. Essa pista portanto, esse circuito de Interlagos 91 é, de longe para mim, o melhor momento do Senna. Aquilo definiu aquilo que é o Senna na sua carreira. E Jean-Pierre, não disseste também, a pista estava a chover. Certo, e à chuva, mas pronto, isso eu já não digo porque o Senna à chuva, para ele era melhor. Não, mas imaginemos nós hoje a correr em Interlagos na PlayStation só com uma mudança à chuva, ou seja, e conseguir manter um primeiro lugar de uma força, é uma força inacreditável que mostra o campeão que foi Senna. Isto foi uma prova mais do que mais uma prova, ou seja, eu diria talvez sim, a vitória mais importante do Senna, mas foi uma de várias, porque os feitos que este homem tem na carreira é uma coisa inacreditável, e essa vitória com o Brasil atrás dele, com ele não tendo ainda conseguido ganhar a sua prova na terra natal, é um feito notável em todo o seu esplendor, e é mais do que merecido. Era um grande prémio que eu teria dado tudo para poder assistir hoje em dia. Verdade. Sim, ainda não tinha nascido. Com o momento em que o Brasil passava, não é? Tipo, os brasileiros precisavam deste grande prémio, e eu acho que o Senna percebeu isso, não é? E deu tudo também por causa disso. Tipo, é bastante nobre. Não esquecer, porque acho que também nunca podemos despegar Alan Prost de Senna quando falamos da sua história. Neste ano Alan Prost tinha passado para a Ferrari, portanto não estava na McLaren, e pronto, Alan Prost não consegue fazer muito na Ferrari, e é um ano onde também Alan Prost acaba por ser afastado da Fórmula 1, porque pelo menos aquilo que se diz é que a Ferrari o despediu porque ele dizia mal do carro em resposta ao Senna, e portanto em 91, apesar de Alan Prost não ter competido com Senna dentro do carro, fora dele ainda competia, ou seja, ainda mandava as suas bocas, ainda dizia: o Senna só ganha porque o meu carro é uma merda. E desculpem, isto é um podcast, saiu-me. Acho que pode acontecer. Acho que não há problema, pronto, uma pequena ajuda. Portanto, Alan Prost é afastado da Fórmula 1 este ano, com a justificação que vai tirar um ano sabático, mas a malta diz que a Ferrari disse: meu amigo, se é para dizeres mal do carro, não, obrigado.
Sim, eu acho que foi sempre um piloto muito controverso e talvez tenhamos um dia um episódio especial sobre o Alain Prost, porque também foi um grande piloto, e há que dizê-lo. No entanto, foi um grande piloto com muita controvérsia numa época em que a Fórmula 1, lá está, também haviam tempos muito corruptos e portanto, Sim, sem dúvida. O Alain Prost hoje ainda é uma figura muito presente na Fórmula 1, ainda é um dos diretores da Renault e acho que é um piloto que também mudou muito a sua abordagem ao longo dos anos e foi um piloto que hoje em dia é um dirigente que lança muitos pilotos, portanto há que também dar um mérito ao Alain Prost pelo que tem feito todo o seu tempo que teve ligado à Fórmula 1 e que hoje em dia ainda está ligado. No entanto, estará sempre marcado com esta rivalidade do Senna, inclusive o Alain Prost é hoje, só para concluir, o Alain Prost é hoje também um dos membros da Fundação Ayrton Senna, portanto é importante também referir isso, que todas as mágoas foram de certa forma apaziguadas depois do que aconteceu em 94 em Imola. Mas esse grande prémio do Brasil, só para mesmo para concluir, é incrível e merece ser talvez datado como a melhor vitória da carreira do Senna. E talvez o último grande momento também, o Ayrton Senna acabou por ser também campeão nesse ano, portanto 91, e é a última vez que ele é campeão, porque depois lá está, tivemos o avanço tecnológico. Sim, e nesta época de 91 a Williams já começava a mostrar inovações tecnológicas no seu carro que estavam a pôr Senna em grandes dificuldades, que no ano seguinte já foram transportar o carro da Williams para um patamar diferente dos restantes na grelha. Alain Prost acaba por assinar com a Williams e torna-se campeão, e Senna começa aqui a questionar se estas introduções de partes eletrónicas no carro que ajudam os pilotos se tornam a corrida justa ou não. Vocês, na vossa opinião, acham que estas introduções eletrónicas vieram trazer algo mais a jogo, que não apenas a destreza dos pilotos? Olha, eu acho que o que se verificou em 92, portanto com este avanço tecnológico substancial da Williams, foi, lá está, um começo da tecnologia a fazer parte em grande peso na Fórmula 1 e notou-se com os tempos que faziam, numa suspensão automática que deu um campeonato mundial em 92 a Nigel Mansell e em 93 a Alain Prost, e Senna via realmente que podia ser o melhor piloto da grelha, mas não tinha o melhor carro. E hoje em dia eu acho que esses avanços são muito importantes, mas aquilo que é importante referir é que esses avanços tecnológicos que houve em 92 tinham que ser obviamente partilhados com todos os carros da grelha. É um avanço tão grande que tem que obviamente que ser partilhado com os restantes carros, porque foi um avanço tão grande em relação à restante grelha de partida que nem mesmo um piloto com a qualidade do Ayrton Senna conseguiu fazer face ao domínio da Williams durante esses anos. Pois, e há aqui uma questão que é, aí Senna não queria perder nem a feijões e queria ganhar, e começa um bocado a sentir que na McLaren não vai conseguir ganhar o campeonato do mundo, e começa a ganhar um bocado um interesse para competir pelo carro mais competitivo, não é? Que é o Williams, mas claro. Alain Prost, quando assina pela Williams, deixou bem claro, e acho que inclusive estava no contrato, que não aceitaria ser colega de equipa de Senna. Então Senna ficou afastado da Williams, e depois, quando Prost sai, Senna entra para a Williams. O que é que acham desta atitude de Alain Prost? Acham que ele sabia que se o Senna fosse da equipa dele, ele ia ganhar outra vez? Claro, sem dúvida. Aliás, Prost não queria, portanto, ter esse tipo de proximidades com Senna, portanto, não queria estar na mesma equipa que ele depois de tudo aquilo que se tinha passado. Eu compreendo essa atitude, por um lado, de Alain Prost, não o crucifico por isso, apesar de que, pronto... Ele não queria passar pela novela outra vez, não é? Exatamente. Pela novela toda. Exato, apesar de se poder dizer que, pronto, teve aqui algum receio, não é? Dizer, pronto, Alain Prost amedrontou-se por ter o Senna como colega de equipa, mas eu percebo perfeitamente. Gostava só de dizer que acho que saltámos o ano em que Mansell foi campeão pela Williams em 92,
e há muitos relatos que dizem que Senna foi convidado para ir para a Williams em 92 antes de Alain Prost. Alain Prost, portanto, nesse ano foi o seu ano sabático, estou a fazer aspas neste ano sabático, portanto foi Senna que foi convidado para ir para a Williams, mas não aceitou por lealdade à Honda. Ele tinha uma grande relação com os donos da Honda e na altura não se previa que a Williams em 92 desse um salto assim tão grande na dinâmica dos carros. Alain Prost então assina em 92 e 93 pela Williams, peço desculpa, e só depois da sua saída é que Senna entra na McLaren em 94. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás a Alain Prost, acho que faz sentido. Nestas duas épocas, em 93, Senna é vice-campeão, portanto fica em segundo lugar atrás de Alain Prost, com uma diferença de 9 pontos, mais ou menos. Estamos a falar com um carro com um motor de menos de 80 cavalos e mesmo assim fica em segundo com apenas 9 pontos. Portanto, estamos a falar de apenas alguns lugares de distância, e acho que é um feito inédito e acho que isto demonstra claramente que Prost ao lado de Senna era um menino. Sim. E aquilo que vemos, pronto, lá está, o Alain Prost foi para a Williams em 93 e retirou-se. Foi campeão e retirou-se. Portanto, ele não queria mais novelas com Senna. Mas repara, ele não ia ter hipótese, ele foi campeão. Exato. E disse, isto não dá mais, eu não vou conseguir mais, tipo, mandem vir o Senna porque isto não dá. O Alain Prost vai só para a Williams em 1993 e, portanto, é um ano em que ele basicamente retira-se, depois de ser campeão em 93, e Jean-Pierre, como tu estavas bem a dizer, ele não queria mais novelas com o Alain Prost, portanto não havia hipótese nenhuma do Alain Prost aceitar Senna como colega de equipa. E o que acontece depois em 94 é um tremendo azar por parte do Ayrton Senna. Azar, eu digo azar porquê? Obviamente que pronto, é o ano da morte do Ayrton Senna, mas eu não me refiro a isso. Refiro-me às tecnologias que em 92 e 93 tinham sido implementadas na Williams. Em 94 elas acabam por ser retiradas por parte da FIA, o que leva a que o carro em que Senna está finalmente a postos para ser campeão em 94 com o Williams, afinal acaba por não ser um carro competitivo. Pois, tinha vários problemas, não é? E um deles era mesmo a aderência à pista, era muito difícil de manusear, pelo menos era o que Senna se queixava. E estava sempre muito agitado, sempre muito... sem estar tranquilo, não é? Normalmente estávamos habituados a ver Senna a dominar tudo e via-se claramente que ele não estava a conseguir controlar a situação. Exato, sem dúvida, mas apesar disso, em 94 as regras da Fórmula 1 alteram-se e todas essas mudanças que o carro da Williams tinha, portanto mudanças tecnológicas e que davam vantagem à equipa, foram banidas para 94. Portanto, em 94 já não existiam, portanto, essas inovações tecnológicas da Williams já não estavam em prática. No entanto, o projetista do carro, por acaso agora não me estou a recordar, não me estou ao nome, mas é atualmente parte da equipa técnica e projetista do carro da Red Bull Racing atualmente, ok? Constrói um carro que tenta procurar a mesma aerodinâmica dos anos anteriores, mas sem as tais ajudas tecnológicas que estavam lá antes. E, a título de curiosidade, Senna diz no início dessa temporada que não consegue rodar o volante porque o punho dele bate no cockpit, por exemplo. E então, na corrida em que Senna tem o seu acidente fatal, era uma corrida onde estavam a estrear um novo volante para o carro que estava mais em baixo para ele conseguir virar o carro, mas nem isso foi suficiente. Sim, e chegamos finalmente ao fim de semana, não é? Há 26 anos, no Grande Prémio de Imola, em San Marino, a terceira corrida da temporada, em que previamente até houve outro piloto, não é? Incrível, sim. Incrível, não é? No mesmo fim de semana, que tinha falecido.
Sim, a Ayrton Senna numa curva super tranquila e que ninguém, toda a gente diz que não é normal haver acidentes e que era uma curva simples, acaba por ter pronto, o tal acidente em que acabou por o carro não ficou assim tão em mau estado, mas houve um grande azar, porque basicamente o que acabou por levar à morte de Senna foi uma peça não sei se foi da embreagem, do freio, que acabou Uma por peça atingir. qualquer, uma peça qualquer, que lhe bateu no capacete e acabou por ser fatal. É realmente um azar tremendo que aconteceu ao piloto, onde em outras alturas ele teve sorte, nessas teve um azar de uma peça que podia ter embatido 15 centímetros acima ou 15 centímetros abaixo e atingir-lhe mesmo na viseira do capacete, o que foi fatal, obviamente, para o piloto brasileiro, que acabou por sucumbir num fim de semana que foi negro para a Fórmula 1, ou seja, primeiro é um fim de semana que eu não entendo, que já tinha havido a morte de um piloto, e como é que se continua uma corrida havendo a morte desse piloto. Nós temos, por exemplo, o caso do Anthony Humbert, que acabou por falecer na Fórmula 2 o ano passado, mas que pronto, não foi uma prova da mesma categoria e portanto acabou por se correr, embora eu sou da opinião que não se deveria ter corrido nesse fim de semana, porque os pilotos sentem obviamente isto e vêm com uma emoção acrescida, e aquilo que se confirmou foi um Senna que já estava, e como tu bem disseste, Leitão, muito bem, muito pressionado pelo carro, pelos problemas que a Williams já que não conseguia solucionar. Ele próprio dizia que o carro estava pior em vez de estar melhor a cada corrida. Aconteceu a fatalidade do piloto alemão e portanto, essa pressão ainda se acumulou mais, e lá está, numa curva que à partida é uma curva onde normalmente não há acidentes. Houve ali qualquer coisa com o carro da Williams, não se percebe muito bem se foi a suspensão que saltou, alguma coisa que impediu, lá está, o Senna de virar, e isto fez com que ele embatesse com toda a violência com a parte direita do carro na barreira, e lá está, pois a peça que acabou por ser fatal para o piloto brasileiro foi uma infelicidade enorme. É uma grande questão a que colocas aqui, Samuel, de que realmente num fim de semana onde acontece uma fatalidade com um piloto, existir a seguir, ou portanto darmos continuidade à corrida nos seus moldes normais, e portanto é realmente, assistimos a isso o ano passado e nós próprios falámos disso, qual pilotos devem estar a sentir naquele momento depois de saberem que alguém acabou de morrer naquela curva, não é? Portanto, qual é que é o seu pensamento quando passam por esta curva? Mas claro, o grande prémio tem que correr, não é? As coisas têm que continuar e realmente é uma questão dúbia. Não tenho resposta certa para isso. Confesso que ainda não consegui criar o meu pensamento final. Eu acho que chegamos à questão final do nosso podcast, que é: quantos títulos ganharia Senna se mantivesse, portanto, na Williams, e se tivesse continuado a sua carreira, direi eu, por pelo menos, se calhar, mais 4 ou 5 anos, se chegaria, por exemplo, a ser o primeiro piloto com 5, 6, 7 títulos, como hoje em dia vemos de Schumacher e Hamilton, ou se se ficaria apenas pelos 3 títulos mundiais. Não sei qual é que é a vossa opinião. Pois é uma bela questão, e torna-se difícil depois a comparação de Senna pela disputa, não é, de quem é que é o melhor piloto de todos os tempos, não é? Toda a gente gostava de poder responder essa pergunta, e fica mais complicado, mas no fundo acho que não podemos avaliar assim Senna pelo número de títulos que teve, mas mais pelo aquilo que ele representava para a modalidade, a forma como ele conduzia, e pronto, e ficar com pena, não é, dele não ter, pronto, do que aconteceu. E sem dúvida, realmente a forma como ele conduzia era astronómica, sei lá, difícil de explicar. Acho que o Senna seria ele já é um ícone da modalidade, e acho que se tivesse sobrevivido e tivesse continuado seria uma coisa completamente fora de série. Acho que teria o dobro, se não o triplo dos números que teria hoje.
Uma coisa que me deixa realmente curioso é relativamente a esse tempo, era termos visto a nova rivalidade de Senna, que seria Schumacher. Exato. E acho que isso seria interessante, porque com a morte de Senna, Schumacher desbrava o seu caminho para quantos campeonatos? Sete campeonatos mundiais, não é? E portanto, para além dos números que teria Senna, que números teria Schumacher se Senna não tivesse falecido? Acho que é uma bela questão que nos faz ponderar e nos faz pensar o quanto Senna seria ainda mais importante para o desporto, portanto, e para a Fórmula 1. E acho que o que vai ficar, sem dúvida, na cabeça de todos nós, e nós somos apenas três amigos que falamos sobre Fórmula 1 que nunca vimos correr Senna ao vivo e que temos muita pena disso, mas eu acho que a paixão que Senna transmitia enquanto corria, a sua ferocidade, a sua luta incansável pelo primeiro lugar, fazem dele sem dúvida um dos melhores pilotos de sempre e fazem dele sem dúvida um piloto que será para sempre recordado entre os melhores de sempre. E acho que é importante todos os anos nos relembrarmos, pelo menos uma vez, um dia, relembrarmos da grandeza que foi Senna na Fórmula 1. Portanto, acho que é com isso que queremos fechar, de certa forma, o programa. Sem dúvida. Para muitos um dia triste, para nós também, apesar de que o vemos como uma enorme referência à modalidade, e é uma pena. Resta-nos apreciar a influência que ele teve no desporto e o exemplo que foi para todos. Bem, malta,